A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. Amados irmãos, a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Hoje, amados irmãos, podemos observar, podemos ouvir que cada dia mais a palavra de Deus se cumpre. O mundo está sendo bombardeado pelas investidas do maligno. E nós vemos isso através dos meios de comunicação. Ouvimos os rumores de guerra e já vemos guerras sobre a terra. Guerras dentro de igrejas, guerra entre países, guerra no meio da família, guerras na área profissional, guerras espirituais, são tantas batalhas que têm acontecido. E quantos de nós estamos vivendo essas batalhas? Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que lê. Então o Senhor ele nos convida a meditar na sua palavra, a ler, a conhecer, a entender, a buscar dele discernimento, sabedoria, a ciência, para não sermos enganados por aqueles que dizem ser de Cristo e não são, por falsas profecias, por falsos profetas, por multidões que são arrastadas pelo espírito do engano. Aleluia! Quando Paulo e Silas estavam a realizar a obra do Senhor, aquela jovem se levantou com o espírito de adivinhação. Ela estava ali sendo usada pelo maligno. E quantos, amados irmãos, têm sido guiados pelo espírito, aleluia, de adivinhações, pelos espíritos que têm usado a muitos, dizendo, é assim ou acontecerá assim. Mas o Senhor diz que o homem e a mulher que está diante do Senhor, aquele que conhece o seu pastor também lhe conhece, porque a ovelha conhece a sua voz e o pastor conhece a voz da ovelha. Aquele que está no Senhor, ele não será confundido, ele não será destruído, ele não será envergonhado, ele não ficará diante dessas situações de maneira nenhuma enganado. Pois o Senhor o livrará, o Senhor mostrará o caminho. Pois esta pessoa tem conhecimento porque lê a palavra. E a Bíblia diz que nós não podemos julgar o profeta, mas temos que examinar a palavra. E examinando as Escrituras, tendo, aleluia, uma vida em comunhão com Cristo, saberemos entender quando Deus está falando e quando não é Deus que está falando. É necessário ler e conhecer Jesus. Conhecer Jesus por uma intimidade com Ele através do diálogo da oração. Por uma vida, aleluia, voltada ao Senhor e também conhecer a Deus através da sua palavra. Porque quando lemos a Bíblia, amados, conhecemos Deus através dos milagres, através dos seus feitos, através das maravilhas que o Senhor operou, aleluia, e continua operando nos dias de hoje. Pois o mesmo Deus, aleluia, que criou os céus e a terra, é o Deus que cuida da minha vida e da tua vida. É o Deus que cuida da nossa família, é o Deus que tem nos sustentado. Ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que lê, o que vê, aleluia, o que ouve, perdão, as palavras desta profecia. Não basta só ler, você tem que ouvir também. Porque tem pessoas, amados irmãos e irmãs, que lê, conhece, estudam, e depois eles se levantam para falar e eles não querem ouvir outras pessoas, né? Eles se acham os doutores e doutoras da lei.
É como lá no tempo de Jesus, aqueles que se levantavam e se achavam, superior a todos. Existem pessoas assim. Eles não querem ouvir. Ainda que Deus esteja usando os seus profetas, ainda que a palavra esteja sendo pregada, eles por já conhecerem, por já terem ali lido e ter ali o seu entendimento, dentro das Escrituras, eles não abrem espaço para aprender algo novo, para ouvir o seu irmão. E nós não podemos ser assim. Nós temos, amados, que compartilhar uns com os outros o que Deus está falando conosco. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, podemos estar numa reunião, num culto, onde vai ter 10 pessoas. Se essas 10 pessoas ler o Salmo 23, um salmo muito conhecido, vamos citá-lo nesta mensagem, cada um de nós vamos ter uma interpretação diferente. Cada mensagem que será ministrada através de cada um destes 10 irmãos, ela vai ser totalmente diferente ao ser ministrada, pois o Senhor usa cada um dos seus filhos de uma forma diferente. É o mesmo texto, mas o Senhor ele vai usar os seus filhos e as suas filhas de forma diferenciada. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a ouvir. Ainda que nós já venhamos conhecer, ainda que você saiba, você seja um estudioso da palavra, nós precisamos ouvir os nossos irmãos. O que é bom para você, você guarda. Aquilo que você vê que não é bom, que excedeu ou que vai além do que você já sabe, você fica quieta no seu canto. Você não vai comer, porque você sabe que não é aquilo. Só que precisamos ouvir. Vemos dentro das igrejas, muitas vezes em congressos, onde se reúnem muitos homens e mulheres de Deus, muitos conhecedores da palavra, e na hora da ministração da palavra, sabe que nós observamos? Os olhares para quem está ministrando. Será que vai pregar bem? Será que ele conhece mesmo esse texto? Será que o irmão ou a irmã vai saber interpretar, trazer para a igreja a mensagem que eu traria se fosse eu que estivesse pregando? Isso não pode acontecer, amados. Os olhares, aleluia, têm que estar voltados, sim, para aqueles que estão ministrando a palavra, porque naquele momento Deus está falando através do seu ungido e da sua ungida. Mas não podemos estar ali como juízes, a julgar o que o irmão está falando ou que a irmã está falando. Nós temos que guardar para nós o que é bom, ouvir o que alimenta a nossa alma. E o que você vai ouvir e sabe que não vai trazer alimento para a sua alma, vai te entristecer, te abater, que você sabe que não é Deus ali, você não come. Você não absorve, você ora e repreenda. Porque, aleluia, Deus ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que ouve, mas ouve a verdadeira palavra, a genuína palavra que vem de Deus. Deus não quer em cima do seu altar brincadeiras. Deus não quer em cima do seu altar tantas coisas como nós vemos. Deus quer que a sua palavra seja ministrada e que haja salvação de almas, cura, libertação e o avivamento que nós estamos aguardando, porque vai haver um avivamento sobre a terra. Eu creio, aleluia, na palavra que eu prego e eu creio no Deus que eu sirvo. Possa ser que eu não esteja mais sobre essa terra, mas a minha descendência estará. E o nome do Senhor há de ser glorificado, porque Ele é fiel. E Ele diz, ouve as minhas palavras, porque aquele que ouve a palavra dessa profecia e guarda o que nela está escrito,
esse caminhará no caminho da verdade, no caminho justo, caminhará com Cristo. E ele vai dizer: esteja atento, porque o fim está próximo. Esteja preparado. Ouça. Se reúnam para ouvir, para falar, para exaltar o meu nome. Porque o fim está próximo. Enquanto muitos estão preocupados com tantas coisas, o inimigo está aí, levantando pessoas para abrir portas para ele. Está sendo mostrado e muitos estão vendo. E nós, como igreja do Senhor, não podemos ficar prostrados. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, ele vai falar de igrejas, 7 igrejas. E existem características para cada uma dessas igrejas. E nós, como igreja, precisamos hoje observar qual é a igreja que nós estamos. Hein, amados? Somos Filadélfia? Laodiceia? Qual dessas igrejas nós somos? Qual dessas igrejas nós estamos? É uma reflexão que nós mesmos devemos fazer, uma análise. Porque cada uma dessa igreja, elas tinham um posicionamento. Elas conheciam, mas não estavam na posição. Conheciam, mas tinham se esfriado. Conheciam, mas estavam aturando os falsos profetas de Jezabel. Conheciam, mas estavam uns frio, morno. Qual posição nós estamos? O fim está próximo. E qual é a igreja que vai para o céu? Aleluia. O fim está próximo. E qual a noiva que vai entrar? A noiva que está em Laodiceia? Em Esmirna, Pérgamo? Louvado seja Deus. Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso. É momentos de nós refletirmos e momentos de nós vermos o que Deus está requerendo de cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento de tanta batalha que o adversário ele tem feito tantas coisas para nos paralisar e nos fazer perder a força e a fé de caminhar, que se eu e você por um momento vacilar, nós vamos ficar. E eu te digo com convicção do que eu estou dizendo. Porque a Bíblia diz que como um ladrão, o Senhor virá. É uma palavra, muito forte. E eu até não gosto muito de usar, porque o termo ladrão, conhecido no ditado popular, não é bom. E o nosso Deus, ele é bom. Então é uma palavra que eu não gosto muito de usar. Mas nós sabemos que o nosso Jesus, ele voltará de repente, num abrir e fechar de olhos. Ele vai surpreender as nossas vidas. E já imaginou nós nos levantarmos, procurarmos os nossos filhos e eles não estarem mais aqui? E de repente ligar a televisão e no noticiário ali está anunciando tantas pessoas partiram, desapareceram? Então aquele que conhece a palavra, aquele que leu, aquele que ouviu, aquele que se afastou do evangelho, ou até aquele que está no evangelho, mas estava em cima do muro, vai dizer, é o arrebatamento. Jesus voltou.
Bem que o Senhor estava dizendo que era o fim, mas eu não acreditava. Bem que o Senhor, aleluia, disse em qual igreja eu estava firmado. Bem que quando, aleluia, o Senhor me alertou, eu disse o porquê daquela palavra, o porquê aquela palavra, o porquê aquela palavra, mas o Senhor disse que o que tu não entendes hoje, amanhã tu vai compreender. Porque é assim que Jesus faz. O que ele fala hoje, muitas vezes nós não compreendemos. O porquê não somente orar, irmã Rubevane. O porquê não somente pregar uma palavra de vitória que Deus vai abrir, que Deus vai fazer, que Deus é bom, que Deus liberta. É porque Jesus ele nos chamou para pregar a sua palavra e falar à sua igreja o que ele ordena e não o que nós queremos. Falar o que eu quero é fácil. Pregar o que eu quero é fácil, mas eu tenho que anunciar à igreja do Senhor o que ele ordena. E aí não é tão fácil, porque aí é onde vem o chicote, é onde vem a perseguição, é onde vem a crítica, onde vem as calúnias, onde vem aqueles que dizem Deus não é na vida dela. E eu sei que Deus é na minha vida, porque diante do vento que eu, Robevânia, estou vivendo, para mim estar aqui pregando esta palavra, eu posso dizer para você, com toda a verdade, que eu sei que o meu Redentor vive. Porque se ele não vivesse em minha vida, com certeza eu não estaria mais nem ministrando. Mas ele me escolheu como ele te escolheu. Possa ser que neste momento o teu processo seja muito maior do que o meu, mas Jesus está dizendo, vai, se levanta e marcha porque eu sou contigo. E não é para desanimar, porque ainda não chegou o tempo de parar. O nosso descanso não é aqui. Satanás está fazendo de tudo para calar a nossa voz. Mas ele está dizendo, marcha, porque o tempo de descansar ainda não chegou. Próximo está o fim, mas o tempo de descansar ainda não chegou. Amém? Então siga avante, porque aquele que te chamou, que te escolheu, ele é fiel e ele é contigo. Soberano Deus e eterno Pai. Diante da tua presença aqui nós estamos como tua igreja, Senhor, para te louvar, para te engrandecer e para dizer que tu és maravilhoso. Senhor, perdoa as nossas falhas. Tira de nós tudo, Senhor, que não bendiz o teu santo nome. Jesus, nós temos vivido momentos tão difíceis, mas estamos confiando em ti, Senhor. Pai, nos orienta para que nós possamos estar na posição certa, que possamos ser a igreja que vai subir no arrebatamento, que possamos ser a noiva que estará preparada para o grande dia do encontro com o noivo, e que nós venhamos, ó Pai, anunciar a Tua palavra dentro do nosso lar, aos nossos amigos, vizinhos, familiares, a nossa parentela, que possamos ser exemplos de fé, de humildade, que possamos ser homens e mulheres, meu Deus, aleluia, instrumentos do Senhor nessa terra para anunciar a tantas almas que necessitam de Ti. Sabes, Pai, que somos tão imperfeitos e por isso, Senhor, é que cada dia nós nos posicionamos diante de Ti suplicando a misericórdia, porque reconhecemos a Tua grandeza e o Teu amor, a Tua fidelidade para com a nossa vida. Nos ensina também a ser fiel a Ti em todos os momentos, que ao nos levantarmos possamos ser gratos pela noite, pelo dia que o Senhor nos concede mais uma vez, pelo alimento, pela nossa família, por tudo quanto o Senhor tem realizado. Pai, eu quero neste momento te apresentar a minha família nas Tuas mãos. Guarda a minha casa, Senhor, guarda a minha família. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livra de todos os males, a oração contrária, as calúnias, os apontes, os levantes, Senhor. Oh Jesus querido, toda oferta, meu Pai, entregue ao adversário para nos destruir, que esta oferta seja destruída e que o Senhor nos garanta a vitória, que toda maldição hereditária seja repreendida, Deus, e que o Senhor nos conceda o milagre.
Abençoai os meus familiares, a minha parentela, os meus vizinhos. Abençoai a tua igreja, Senhor, que ora neste momento comigo. E despertai, Senhor, despertai na oração, despertai no louvor, no jejum, despertai aqueles que dormem, Senhor, despertai, tirai, Jesus querido, aleluia, da frente toda pedra de tropeço, toda muralha, todo impedimento. Senhor, meu Deus, fortalece, Senhor Jesus, a nossa fé, a nossa estrutura óssea. Oh, Jesus, nos fortalece, meu Pai querido, aleluia, na nossa saúde, para que nós possamos prosseguir e caminhar avante, pregando a tua palavra e anunciando o reino de Deus e a sua salvação, e que todo mal seja destruído. Nos reveste, Senhor, de toda a tua armadura, nos brinda, Senhor, para que possamos estar guardados, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Oh, Jesus, que já estão atuando sobre a terra, abre os olhos da tua igreja, Pai. Deus, abre os olhos do teu povo e despertai-os na oração. Despertai, despertai, despertai a tua igreja. Oh, Jesus, levantai, Senhor. Deus, levantai o teu povo para te adorar. Levantai, Senhor, levantai, Jesus querido, esta igreja para marchar sobre a terra. Levantai os ministérios de adoração da Ramanagasho, de Candarábia. Levantai os pastores para convocar o seu povo para buscar a tua presença pela madrugada. Nabá sube de rasteri andaramanagashoubra, porque quando o vento soprar, dereba candarabasúbria, as ovelhas, Senhor, estarão estruturadas para não serem levadas pelo vento contrário. Jesus querido, labassome nebraste rasébria candarábia. Jesus, acalma a tempestade, repreende a fúria do mar. Jesus, repreende, meu Jesus, nos cobre com teu sangue, nos reveste da tua armadura, Pai. Brinda a nossa família, Jesus. A nossa segurança está em ti, pois a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Tiremos do Senhor que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e confiamos em ti, Pai, porque mal algum nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque eis que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar. Oh, Jesus querido, a tua palavra é fiel e se cumprirá sobre as nossas vidas. Pai, te apresentamos a cada pedido de oração, Deus, e oramos por cura, por libertação, por transformação, por esta causa na justiça. Oramos, meu Deus, pelos presídios, pelas casas de recuperação, pelos orfanatos. Oramos pelas crianças, ó Pai, nas escolas, nas creches, nas ruas. Jesus querido, oramos pedindo que o Senhor guarde os nossos filhos e os livre, Senhor, de todo mal. Afastai a falsa amizade, afastai, Senhor, o homem perverso e os guarda, Senhor, livrando de todo mal. Senhor Jesus, protege os nossos filhos, trabalha na mente, Deus, repreende todo espírito de rebeldia, toda depressão, repreende, Senhor, toda enfermidade, em teu nome, Jesus. Confirma a tua bênção sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, na vida conjugal, financeira, na vida espiritual, Pai. Concede também livramento aos teus servos que estão em alto mar, concede livramento aos que estão nas estradas, concede livramento, Senhor, nos aeroportos, nas rodovias e rodoviárias, concede livramento, Pai. Aleluia, livra do assalto, livra, meu Deus querido, da bala perdida. Nos livra, Senhor, do dia da tentação. Nos livra dos perversos, enganadores, invejosos, fofoqueiros, fraudulentos. Nos livra, Pai, da língua enferma. Nos livra, Senhor, meu Deus, de todo mal. Guarda a nossa casa, que o teu sangue carmesim esteja sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, e nos livra de todo mal. Amém e amém, Jesus. Glórias e glórias a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.